Bomba urgente. Parem tudo. Jair Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Sim, você não ouviu errado. A PGR está preparando um pedido de prisão preventiva. O motivo? Bolsonaro teria passado de todos os limites. Ele ligou para o senador Hamilton Mourão, seu ex-vice, momentos antes do depoimento do general no STF, e teria orientado que Mourão deveria falar. Isso mesmo, tentou influenciar uma testemunha. E esse ato, gente, é considerado obstrução de justiça e até mesmo coação no curso do processo. Gravíssimo! A situação de Bolsonaro nunca esteve tão delicada. E agora, o próprio Mourão confirmou a ligação. Então, gente, se preparem. Galera, vocês viram a nova? A Polícia Federal descobriu um grupo criminoso que cobrava, inclusive, para espionar e matar senador, deputado e ministro. O nome do grupo? Comando de Caça aos Comunistas Corruptos e Criminosos. Isso mesmo. Exatamente isso que o bolsonarismo transformou o Brasil. E aí, pensa comigo, se aquele golpe do 8 de janeiro tivesse dado certo, o que ia ser do Brasil agora? Um lugar onde um ativista político, um jornalista, não ia poder falar nada porque ia poder ser alvo? E o pior é que eles não estavam de brincadeira, eles tinham armas, tinha fuzil, tinha carro clonado, tinha bomba, tinha explosivo. Esses caras estavam realmente para atacar o terror do nosso país. E esse grupo não surgiu do nada, ele surgiu da ascensão da cultura bolsonarista, que adora idolatrar arma, violência e chamar todo mundo que pensa um pouquinho diferente de comunista. A ditadura militar existia o Comando de Caça aos Comunistas. E agora existe esse tal Comando C4, que em pleno século XXI está usando arma, drone, inclusive até garoto de para poder seduzir as vítimas ali. E a gente precisa falar sobre isso. O bolsonarismo fez se tornar comum esse tipo de ódio no país, ao ponto da Polícia Federal ter que descobrir um grupo organizado que cobrava para espionar e matar essas pessoas. Isso não pode ser normal, esse ódio espalhado pelo país não pode ser normal, e é exatamente isso que a gente precisa combater, defendendo a democracia, indo para cima da galera que acha que isso é legal, que isso é engraçado e que se diverte com esse tipo de terror espalhado pelo Brasil. Se você curtiu, já compartilha esse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário aí e me segue também para acompanhar mais conteúdo que nem esse. Vem cá, não é exatamente contra isso que esse vira-latazinho diz que luta contra? Essa não é a censura que esses vira-latas vão para as redes sociais dizer que estão lutando contra? Alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui na sua rede social, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, Não, sua rede social vai ser avaliada, talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. É muita cafajestagem e hipocrisia para uma pessoa só. Quer dizer que se não pensa igual a mim, tá? Só é liberdade de expressão se pensar igual a mim. A liberdade de expressão, o debate aí era sobre liberdade de expressão. Sobre o direito das pessoas expressarem suas opiniões nas redes sociais. Só que o vira-latazinho de gringo, se não, pode censurar, tá? Vai lá. Se não tiver lá a bandeirinha do Brasil e de Israel, e se não tiver nenhum vídeo da pessoa em frente aos quartéis, orando para pneu, então não deixa entrar nos Estados Unidos. Suspende o visto. Só deixa entrar quem for de extrema direita. Não é contra esse tipo de censura que esse vira-latazinho diz que luta contra. É a hipocrisia, bicho, é a hipocrisia. Olha só, essa aí é a hipocrisia que está estampada na cara da extrema-direita. Você vê aí empresários dando entrevista em podcast,
dizendo que antes de contratar a pessoa, ele vai lá espionar a rede social do candidato. Se o candidato não for de extrema direita, eles não contratam. Tá? Isso sim é censura. Isso sim é censura. E quando um funcionário que está empregado lá numa empresa de extrema direita, se souber que o cara postou alguma coisa nas redes sociais contra a direita, o cara é demitido. Isso aí sim é perseguição. Isso aí sim. Cara, me compra um bode, bicho. É muita cafajestagem, cara. Muita cafajestagem. Não adianta, gente. A máscara dessa galera hipócrita sempre cai. Uma hora ou outra. Não tem como fugir. A pessoa não consegue sustentar por tanto tempo, né? Uma coerência. Ontem o deputado Nicolas Ferreira, na Câmara dos Deputados, saiu em defesa de uma medida dos Estados Unidos que suspendeu o visto para os estudantes estrangeiros, porque primeiro precisa analisar o conteúdo, né, das postagens das redes sociais desses estudantes. Justo quem? Os defensores da liberdade de expressão irrestrita agora vem defender um controle autoritário, né, do que as pessoas postam ou não. Então quer dizer que eu não posso fazer crítica aos Estados Unidos, vai estudar em Cuba. Não se trata disso. Eu não posso. Então, se for por essa lógica, o deputado então tem que concorrer às eleições do país pelo qual ele bate continência, as eleições do Congresso americano, norte-americano, porque aqui ele critica bastante o Brasil, critica o judiciário, critica o governo. Então, o que ele está fazendo aqui? Não é mesmo? Se for por essa lógica, né? Vai para Israel. Não é mesmo, querido? Então, assim, eu não posso, então, fazer uma postagem criticando, em defesa do Estado palestino, que eu vou ter meu visto, então, suspenso. É uma medida completamente absurda. Mas se a gente fala em regulamentar o uso das redes sociais e das plataformas das Big Techs aqui no Brasil, não pode, porque é censura, né? Porque não pode ter consequência, né, para a pessoa que faz discurso de ódio nas redes sociais, para a pessoa que posta fake news e mentiras, que é capaz, sei lá, de destruir uma democracia, porque é o que está acontecendo em vários países do mundo afora. E aí, isso não pode ser discutido. Só que essa intimidação patética, né, que estão tentando fazer contra o judiciário brasileiro, contra a Suprema Corte do Brasil, não vai adiantar. Né? Primeiro porque o Brasil é um país soberano, certo? E segundo, porque me parece que vai ser pautado a regulamentação das redes sociais no judiciário. Né? O plenário vai julgar, porque já que os deputados, né, a Câmara, a lei, né, o legislativo é omisso, né, em debater um tema tão importante, então, infelizmente, vai caber ao judiciário ter que julgar isso. O que eu acho que é pior para a democracia. Né? Eu acho que a gente tinha que ter um legislativo que debatesse com seriedade uma questão tão importante como essa. Às vezes eu penso, ser delegado de polícia é muito mais fácil. Porque o ladrão você pega e prende, entendeu? Ele quer trocar tiro, você mata ele, tá tudo certo. Aqui não. Aqui a gente tem que conviver com essa espécie imoral e tratar com respeito. Agora nós somos membros da Comissão de Cultura. Vai ser muito bom. Vocês vão ver mais por aqui. A vida da Jandira vai ficar menos agradável, tendo que conviver com o Paulo Bellinski. Isso daqui que vocês acabaram de assistir é ou não é uma ameaça de morte? Ser delegado é mais fácil porque a gente mata o bandido. Aqui não. Aqui a gente tem que conviver. E aí ele menciona o nome da deputada Jandira, que não tem nenhuma passagem ou investigação na polícia. Ou seja, ele insinua que todo mundo que discorda dele é bandido. Portanto, a sua vontade seria de matar. Só que essa gentezinha é tão frouxa, tão covarde, que lá nas redes sociais dele, onde ele já tratou de chamar de vitimismo, ele não teve coragem de postar o vídeo todo, como eu fiz aqui pra vocês. E também não tem coragem de enfrentar bandido quando o bandido é de sua laia, como a família Bolsonaro, que enriqueceu desviando dinheiro público, com loja de chocolate que faturava mais do que a fábrica, o mais novo aí que está sendo acusado de falsificar documentos para conseguir empréstimos, fingindo ser outra pessoa. Aí o policial brabão enfia a língua no... Isso sim é atitude de um ditador. Não tem argumento para debater porra nenhuma, aí precisa ficar ameaçando os outros para, através da intimidação, ser a única voz que pode falar. Um dos maiores e mais importantes portos do país esvaziado. Desde janeiro, praticamente nenhum navio carregado de containers atraca no porto de Itajaí, em Santa Catarina.
O colapso impacta diretamente na vida de cerca de 400 trabalhadores portuários avulsos, os TPAs. Sem renda, a maioria deles tem sobrevivido de bicos. Todos os funcionários do terminais que prestavam serviço direto no terminal foram demitidos, cerca de 600 empregos foram perdidos, e dos trabalhadores portuários avulsos, 400 trabalhadores, média de 400 trabalhadores, estão ociosos, sem nenhuma fonte de renda, aguardando a retomada da movimentação. O contrato de arrendamento do porto de Itajaí com a gigante APM Terminals se encerrou em 31 de dezembro de 2022. Era responsabilidade do governo de Jair Bolsonaro, antes do fim do contrato, executar um novo leilão de concessão, o que não ocorreu. Você viu aí, o presidente Lula estará hoje em Itajaí para reinaugurar o porto da cidade, o porto de Itajaí, que foi fechado durante o governo Bolsonaro, prejudicando a cidade, prejudicando milhares de famílias e trabalhadores porque ficaram desempregados. O Lula vai reinaugurar esse porto que voltou a ser administrado pelo governo federal e vai receber para inaugurar o maior navio de transporte de veículos do mundo, que é da BND, que vai desembarcar em Itajaí com mais de 7 mil veículos. É o Lula ajudando Itajaí, é o Lula ajudando a população e os trabalhadores da cidade que tanto precisam desse porto para garantir emprego e renda para a sua população. Vale registrar que o presidente Lula ele foi considerado pela Câmara de Vereadores de Itajaí como persona non grata na cidade. E o prefeito, bolsonarista do PL, aprovou o projeto para você ver como são as coisas. Enquanto isso, Bolsonaro, que teve boa votação em Itajaí, deixou de presente o porto fechado, e um prejuízo milionário e perda de milhares de empregos. Ou seja, aquele que ajuda a cidade é persona non grata. Aquele que prejudicou a cidade é bem-vindo. Meu Deus do céu, mas que coisa, hein, pessoal? Só mesmo aqui em Santa Catarina. Enfim, pessoal, é isso aí. Compartilhe esse vídeo. Simples assim. Gadaiada, por que os aliados do Príncipe das Trevas estão tão preocupados com a investigação do Eduardo Bolsonaro, hein? Tá todo mundo muito nervoso, muito preocupado, e eu acho isso desnecessário, né? Já que não tem nada contra ele. Por que vocês não estavam comemorando as sanções contra o Xandão? Aí agora já estão nas redes sociais chorando de mimimi. Por quê, hein? Qual a preocupação que vocês têm? Até o Silas Malacheia baixou o nível aí, ó. Ei, gadaiada, quando eu falo aqui em cagada, aí vocês acham ruim, diz que é palavra feia. Aí quem falou aí, ó, o pastor de vocês, ó, o que é que ele fala aí nesse vídeo? A cagada de Paulo Gonet e Alexandre de Moraes contra Eduardo Bolsonaro não é só essa cagada, não. Paulo Gonet e Alexandre de Moraes têm feito várias cagadas. Sabe o que é cagada? É manter gente inocente presa com penas altíssimas, aposentados, idosos, donas de casa. Isso é que é uma vergonha. Cagada é manter o coronel Rodrigo Bezerra mais de 6 meses preso. Isso que é cagada. E a mais nova cagada? Instauração de um inquérito contra Eduardo Bolsonaro por ele atuar junto ao governo americano para aplicar sanções a ministros do STF, PGR e Polícia Federal. Olha onde chegou Alexandre de Moraes. Ele manda a Polícia Federal pegar depoimentos de Bolsonaro. O que Bolsonaro tem a ver com o filho mais velho que tá lá na América? O jogo tá armado. Isso é uma vergonha. Sabe o que vocês fizeram? Vocês acabam de dar prova que Eduardo Bolsonaro tem razão. Se fosse eu falando isso, o gado tava aqui, ó, mugindo. Mas como é o pastor preferido deles, aí pode tudo, né? Tudo isso porque vocês estão se cagando de medo por causa desse inquérito que foi aberto contra o Eduardo Bolsonaro. Vocês estão se cagando. Pra mostrar o tanto que essa turma do PT é cara de pau. Olha isso aqui, gente. PT dispensa urnas eletrônicas e usará voto impresso em eleições internas. É isso mesmo. Nas eleições deles, eles vão usar voto impresso. Ô senador Cleitinho, você não tem vergonha na cara de ficar disseminando fake news, não? Pelo amor de Deus, você colocou uma matéria mentirosa. Na verdade, o PT pediu equipamentos emprestados para a Justiça Eleitoral. Mas alguns tribunais regionais não emprestaram os equipamentos, então eles partiram por votos impressos. Cara, como é que pode a pessoa só disseminar fake news? É sério, isso é crime, não é possível. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Você não tem um projeto a favor do povo. É só lacrando na rede social. Pelo amor de Deus. Agora deixa eu mostrar, lá em 2021, como é que eles votaram quando era para votar a favor do voto impresso, para o povo brasileiro ter o voto impresso. Olha isso aqui, gente.
Toda a bancada do PT, olha isso aqui, ó. Olha como é que eles votaram, ó. Olha aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Não, 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 não. Todos votaram não. Ô Cleitinho, você foi eleito por voto eletrônico. O seu mito foi eleito por voto eletrônico. Você tá reclamando de quê? Inclusive, é um sistema muito mais inteligente do que voto impresso. E vários países reconhecem que esse sistema brasileiro é um dos sistemas mais seguros do mundo, cara. Toma vergonha na sua cara e vai fazer algo de produtivo pro país, coisa que você não faz. Pessoal, já me segue aqui e me ajuda a combater a extrema-direita. Tamo junto. Da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, certo, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. É nada. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump. Peraí, galera. Realmente isso que eu entendi? O caricato, o deputado Nicolas Ferreira, realmente disse isso? Ele quis dizer isso? Ele não foi forçado? Ele não estava sob tortura, nem nada? Ele realmente disse que está tudo normal em os Estados Unidos verificar redes sociais e com base nas posições ideológicas das pessoas, se elas criticam ou não o Donald Trump, os Estados Unidos, elas devem ou não entrar no país? Então quer dizer que o Nicolas Ferreira só defende liberdade de expressão para pessoas que se expressam exatamente com o viés ideológico dele, com as coisas que ele acredita. Então quer dizer que o Nicolas Ferreira acredita que, por falar mal do presidente da República e do país e atacar a democracia, as pessoas têm que ser expulsas então do país, a começar por ele, porque ele todo santo dia ataca o Brasil, ataca o presidente Lula e ataca a democracia. Então ele não merece viver no Brasil por conta disso. É isso que ele quer dizer? É isso que ele está dizendo aqui nessa postagem? Porque assim, se a gente for barrar as pessoas com base nas suas posições ideológicas, tem muito brasileiro pra gente expulsar daqui. Porque o que tem de gente falando mal do Brasil, falando mal do presidente Lula, atacando a democracia, a gente não consegue contar. São muitos, milhares, até milhões de pessoas fazendo isso diariamente. Então quer dizer que o Nicolas Ferreira, que é o defensor da liberdade de expressão irrestrita, agora defende censura nas redes sociais. É isso, Nicolas, mas só defende para aquelas pessoas que pensam diferente dele. E aqui nós temos um problema, porque nos Estados Unidos o conceito de liberdade de expressão é muito mais amplo do que aqui no Brasil e é garantido na primeira emenda. Para além disso, os Estados Unidos se gabam de ser o país da liberdade, de ser o país onde a liberdade de expressão irrestrita impera. Então quer dizer que agora o Mamacote defende a censura nas redes sociais, desde que seja de pessoas que ataquem o Trump e os Estados Unidos. Isso nunca foi sobre liberdade de expressão, mas sim sobre pessoas que pensam iguais ao Nicolas Ferreira. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir, já comenta aí, chupetinha hipócrita. Tamo junto.